Olá pessoal, tudo bem? É, Espero que vocês estejam bem. E eu estou aqui para a primeira videoaula de orientação desse trabalho, que embora pareça complicado, não tem nada de complicado. É um trabalho bem simples, vocês vão ver como não vai ser nada impossível de se realizar. Na verdade, a gente está acostumado, né, com o modelo de avaliação baseado nas provas, os exames, e na escola, como eu já falei em sala algumas vezes, a gente tem produzido muito pouco. Essa é uma oportunidade boa para que vocês produzam conhecimento, desenvolvam ideias e, na verdade, também constitui aí uma oportunidade para que vocês aprendam uma modalidade de trabalho que vai ser exigida de vocês no futuro bem próximo, que é o futuro da vida universitária. Então, aprender a escrever um texto, um artigo, um ensaio acadêmico, vai ser de suma importância aí no futuro de vocês, tá bom? Então, essa primeira videoaula, ela vai servir justamente para dar as orientações básicas sobre a estrutura do ensaio. Então, vamos lá. Eu vou usar como exemplo um texto que eu escrevi recentemente, mandei para uma revista, que fala sobre a participação da sociedade nas políticas educacionais. Na verdade, pouco importa aqui o conteúdo desse trabalho, o que importa é a estrutura. Então, eu gostaria que vocês seguissem exatamente os passos que eu vou mostrar aqui. Então, obviamente, a primeira coisa que você tem num trabalho científico é o título. Então, é importante que vocês pensem em um título interessante para o trabalho de vocês, que seja capaz de traduzir aquilo que vocês pesquisaram, aquilo que vocês querem dizer. Pode ter um título central e um subtítulo. Nesse caso aqui, o título do trabalho é O Público nas Políticas Educacionais. Subtítulo: Análises e Perspectivas sobre Participação Social no Projeto Brasileiro de Educação. Esse númerozinho que eu coloquei aqui, é uma nota de rodapé que na verdade faz referência à função desse trabalho. Quando eu escrevi esse trabalho inicialmente, ele era para uma disciplina que eu fiz lá na universidade, que se chamava Estado, Políticas Públicas e Educação, ofertada pela Faculdade de Educação, ministrada pela professora Adriana Almeida de Salles, no primeiro semestre de 2015. Então, recomendo que vocês façam isso também, né, para vocês já aprenderem. Coloquem a citação. Lá no Word tem uma base, lá tem um comando que é inserir citação, e lá embaixo você coloque, né, trabalho referente à disciplina Sociologia do Colégio Marista de Brasília. Aqui logo abaixo do título do trabalho vem o nome do autor. Coloquem o nome completo de vocês. Podem colocar o nome e a turma também, de preferência junto com o número, tá ok? Essa outra notinha que eu coloquei aqui é o meu currículo, a minha formação. Então tá aqui na parte de baixo do artigo. Então, a primeira parte é isso, é o título, o nome do autor. Logo em seguida, o resumo. O resumo, ele pode ter aí algo em torno no máximo de 250 palavras, não mais que isso. O resumo é curto mesmo, né? A função dele é dar uma ideia geral a respeito do que é o trabalho, tá certo? Então, o resumo, você vai dizer no que consiste o trabalho, qual é o objetivo dele, quais são os temas principais que você vai desenvolver. Logo abaixo tem as palavras-chave do trabalho. Escolha aí de 3 a 4 termos, palavras-chave, ou seja, quais são aqueles termos centrais da sua análise. Então, no meu caso, esse trabalho aqui que eu fiz falava de políticas públicas, falava de políticas educacionais, de participação social. Então, eu elegi Estado brasileiro, políticas educacionais e participação social como palavras-chave do meu trabalho. Logo em seguida, as palavras-chave, começa a estrutura do próprio trabalho. Obviamente, a primeira parte é a introdução. Muito embora a introdução seja a primeira parte de um trabalho científico, ela não é necessariamente também a primeira a ser escrita. Então, a dica que eu dou para vocês é: façam a introdução por último, deixem a introdução por último. Porque uma vez que a introdução ela vai abordar o que é o trabalho, óbvio que seria interessante que o trabalho estivesse pronto primeiro, a parte do desenvolvimento, para que depois, na introdução, você pudesse dizer o que vem pela frente nesse trabalho, tá bom? A introdução pode ter aí algo em torno de, como o trabalho de vocês vai de 5 a 10 páginas, uma página inteira, no máximo 1,5 para a introdução. Divida a introdução entre parágrafos, tá? Conforme também a estrutura do artigo. Então, na primeira parte, o artigo vai falar disso, na segunda parte, vai falar daquilo. Então, divida a sua introdução também em parágrafos, 2, 3, 4 parágrafos, dependendo. Eu acho que ficam interessantes aí numa introdução. Em seguida, começa o desenvolvimento. Você, se quiser,
pode dividir o seu desenvolvimento também em sessões. Sessão 1, por exemplo, nesse meu trabalho, na primeira sessão eu falei da relação entre Estado, sociedade civil e democracia no Brasil. Então, você pode escolher um primeiro tópico para ser abordado no seu trabalho. Suponhamos que você vai falar de industrialização brasileira. Você pode começar aí, primeiro tópico, dizendo o papel do governo brasileiro na industrialização. O segundo, a industrialização e os efeitos na urbanização. O terceiro tópico, você vai falar a urbanização e o trabalho no Brasil, geração de empregos. Enfim, não sei, vai depender do tema que vocês escolherem, mas podem dividir o trabalho em sessões, fica bem interessante. Sessões e, se quiserem, subseções, ok? Não vou exigir que vocês dividam em subseções, caso vocês queiram. Muito bem, eu vou usar depois esse trabalho também para falar de citações, que é a próxima videoaula. Enfim, o desenvolvimento vocês podem estruturar da maneira como quiserem, usem os autores, os textos que vocês pesquisaram nas citações e um trabalho aí de 5 a 10 páginas, acredito que pelo menos umas 3 páginas de desenvolvimento seria interessante, tá bom? Então, eu vou disponibilizar esse meu texto para que vocês possam depois olhar com mais calma. A conclusão do trabalho é a última parte, então, por óbvio. E nessa conclusão você vai apontar aí as suas verificações, de fato aquilo que você concluiu, as conclusões a que você chegou depois de ter dito tudo isso. Então, no caso, a minha conclusão aqui aponta para o fato de que houve pouca participação, né? De acordo com a minha pesquisa, houve pouca participação da sociedade na formulação das políticas educacionais do país. E eu falo disso na conclusão, em 2, 3 parágrafos aqui. E por último, as referências bibliográficas. Elas devem vir em ordem alfabética, conforme o autor, tá bom? Aqui é o modelo de referência que vocês vão utilizar também. Sempre o sobrenome do autor primeiro, depois o nome dele. O título em negrito da obra e onde ela está contida. Uma revista, um documento, um livro, ok? Então é isso. Essas são as partes do ensaio. Vocês fiquem à vontade para flexibilizar também, tá bom? Na próxima aula eu vou falar um pouco sobre as normas de citação, vou falar um pouco sobre a estrutura, a formatação do texto. Um abraço.